Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Começando mais um dia de sessão da turma 3402, a sessão das 9 da manhã do dia 26/5/2021. A gente vai começar o julgamento pelo processo 189 da pauta da Comexim, de relatoria da conselheira Cíntia Helena, Renata Bilin, e eu solicito o apoio que convoque o patrono da empresa, por favor. Ok, presidente. Item 189 da pauta, doutor Ilo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem enviada no chat. Item 189 da pauta, doutor Ilo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem enviada no chat. Ato revocado, presidente. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bem-vindo à nossa turma 3402. A gente vai iniciar o julgamento do item 189 da pauta, de relatoria da conselheira Renata Bilin. A conselheira fará a leitura do relatório e depois será dada a palavra ao senhor para fazer suas considerações. Ok? Ok, muito obrigado. Conselheira Renata, com a palavra. Você está sem microfone, Renata. Pronto, me perdoe. O relatório está bastante extenso, então eu vou tentar fazer um resumo aqui, até porque o patrono provavelmente vai fazer a sustentação. Vai fazer a sustentação, não vai, patrono? Para não ficar repetitivo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui o meu voto. Estou aqui com as duas telas para ficar fácil e não ficar repetitiva. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 1490.005, proferido pela 14ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão recorrida possui a seguinte emenda. Eu colacionei aqui para vocês a emenda do julgado. E por bem retratar os fatos, eu colaciono também o relatório da decisão de primeira instância. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo, até para não ficar repetitivo. Então, aqui o que aconteceu? Ele foi apurado por meio de auditoria da fiscalização da DRF de Londrina, que depois de fazer algumas considerações no tocante aos documentos solicitados à contribuinte, assim como a legitimidade do emprego da técnica da amostragem, assim analisou a questão. A empresa tem por atividade principal o comércio atacadista de café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominantemente a atividade de exportação do café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida pela empresa, na qual é importante destacar alguns pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção, constante no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, pelo parágrafo 6º do mesmo dispositivo. Aí aqui se tem uma. A Comexim, então, ela compra café beneficiado de qualquer localização do país, transfere para sua filial em Minas Gerais para o processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo, então, a uma nova redução à nomenclatura COB e produzindo blends segundo as características referidas por cada cliente.
A autuação fiscal, então, vai prosseguir, que a partir de 1º de 8 de 2004, com a edição da Lei 10.925, foi criado, conforme artigo 8º, crédito presumido sobre a aquisição dos insumos de pessoa física, cooperativa, cerealista e pessoas jurídicas que exerçam a atividade agropecuária de acordo com os índices previstos na norma. Quando da edição da referida lei, as atividades exercidas pela requerente não estavam incluídas no caput do artigo 8º. Desta forma, não havia, naquela época, direito ao aproveitamento de crédito presumido pela requerente nesse tipo de aquisição. A situação, posteriormente, foi alterada pela Lei 11.055, de 2004, que alterou o artigo 29, pelo artigo 29, alterou o artigo 8º, com a inclusão do parágrafo 6º, que inseriu o conceito de produção na atividade exercida pela requerente. Então, a partir de 1º de 8 de 2004, as aquisições de café de pessoas físicas para o exercício das atividades elencadas no inciso 2º do artigo 6º, efetuadas pela empresa, estariam sujeitas ao aproveitamento do crédito presumido. Aí no item C.1 do relatório fiscal ainda. Ele trata do histórico nos casos da suspensão obrigatória para poder fazer o uso do crédito presumido da agroindústria. Que em relação, então, aos insumos adquiridos de cooperativas, cerealistas, pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão prevista no artigo 9º da mesma lei. Ou seja, desde a edição da 10.925, em meados de 2004, já se sabia que a suspensão era obrigatória, faltando apenas a sua regulamentação, que veio com a IN 660 em 2006. Enquanto, então, a aquisição de pessoas físicas fornecedoras não são contribuintes dessas contribuições e, portanto, suas vendas não produziriam o direito ao crédito, ao creditamento por esses contribuintes. A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita, então, para minimizar os efeitos do desequilíbrio. A alternativa adotada, então, para que o mercado readquirisse o equilíbrio, seria suspender a incidência das contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos, visando afastar a apuração dos créditos normais e possibilitar a apuração e dedução de créditos presumidos não cumulativos, originados nas vendas efetuadas com suspensão. É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas adquirentes tentam contornar as normas, isso é palavras da fiscalização, né? As normas impostas pela legislação para se aproveitar, além de crédito integral das contribuições, da possibilidade de compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre. Exemplo disso é que desapareceram do mercado cafeeiro as empresas cerealistas que exercem cumulativamente as atividades do inciso 1º e do artigo 8º, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão de contribuições de PIS e da COFINS. Em seu lugar, existem apenas as empresas atacadistas de café em grãos. Aí é importante esse ponto aqui, até porque eu vou me referir depois, às declarações prestadas pelo sócio da empresa Santa Branca, pois se vocês quiserem olhar as folhas 774 e 777, falam da criação de empresas pseudo-atacadistas de café em grãos, que foram utilizadas apenas para emitir notas fiscais, pois as aquisições foram feitas, na realidade, de pessoas físicas produtoras de café. Em certos casos, foram constatados 2 ou mais empresas que estariam funcionando no mesmo local, à época as instalações seriam precárias, além de os sócios não terem a capacidade financeira e nem sequer funcionários. Outro exemplo da questão seriam os documentos apresentados pelas empresas do setor, as folhas 133 a 276 e 296 a 327, mais especificamente aquelas emitidas pelas corretoras de café, em que estão consignadas observações para fazer constar nas notas fiscais que a operação é tributada pelo PIS e da COFINS. Aí pondera a fiscalização. Afinal de contas, por que tem essa observação na nota? O objetivo, segundo eles, né, seria possibilitar à empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições. A orientação para colocar aquelas referidas observações nas notas fiscais de venda pela tributação do PIS/COFINS integral, ali seria um alerta para fazer o que, na verdade, não era para fazer. Esses fatos também podem ser confirmados no presente procedimento entre documentos apresentados pela empresa, no qual se orienta as empresas vendedoras como deverão fazer os seus faturamentos.
Na hipótese de revenda, não haveria direito de crédito presumido, nem na aquisição de pessoas físicas, tendo em vista que o benefício fora dado, isso aí, às empresas produtoras. Aí no item C ainda da autuação, as aquisições feitas de pessoas físicas com o aproveitamento integral das contribuições para o PIS. Aí tem aqui as pessoas físicas para as quais se deu essa aquisição. Segundo a fiscalização, nos documentos de folhas 98 a 102, a empresa teria efetuado aquisições de café de pessoas físicas, acima referidas, com o aproveitamento integral das contribuições ao PIS e à COFINS, em desacordo com a legislação, no caso aqui o artigo 8º, que determina o aproveitamento, nesses casos, de crédito presumido neste tipo de aquisição. Aí ele vai trabalhar aqui cada um desses itens, que as empresas seriam de fachada, motivo pelo qual se adquiriria diretamente das pessoas físicas, encampadas, portanto, pelo crédito presumido, e logo não teria direito ao crédito integral, que seria o crédito integral da não cumulatividade, tendo em vista que essas operações se deram com suspensão, portanto, o objeto de aproveitamento de crédito seria o presumido e não o integral. Aí ele diz aqui que, nada obstante as situações acima, a empresa referente efetua o aproveitamento do crédito integral da contribuinte para o PIS na aquisição do café, de acordo com as empresas aqui, as pessoas físicas abaixo colacionadas. Cabe observar aqui que a aquisição de café das empresas Savana, na Bahia, em meses anteriores, a empresa requerente afetou o aproveitamento de crédito presumido. Então, parte do crédito dela foi, de fato, reconhecido pela decisão, parte dele foi glosado. Agora, as folhas 300 e 302, aí ele vai falar do produtor Milton, e aí eu acho que nessa parte, vou para o item 3.4, em que ele vai falar das empresas, né? Que é a aquisição de empresas inexistentes, de fato, que é um ponto que a contribuinte vai trabalhar no seu recurso voluntário. O primeiro ponto que ela trata é exatamente a questão da suspensão ser obrigatória ou não para aproveitamento de crédito presumido ou crédito básico, e o segundo ponto é com relação ao aproveitamento de crédito, que ela entende que as operações não foram realizadas por empresas inidôneas, no caso, inaptas. E essas empresas do segundo ponto seria a Maragogipe, que referida empresa teria sido declarada inapta pela Receita Federal, com efeitos retroativos a 28 de setembro de 2009, em razão da inexistência de fato, segundo as declarações de folha 238. Tal procedimento demonstra que a empresa foi apenas constituída de fachada para guiar notas fiscais de venda de café de produtores rurais, pessoas físicas, para que as empresas adquirentes, com o objetivo de propiciar a estas o crédito integral das contribuições do PIS e da COFINS. Desta forma, as aquisições dessa empresa, Maragogipe, foram consideradas, tendo em vista os documentos apresentados pela requerente, como sujeitas ao aproveitamento apenas do crédito presumido, porque considerou-se a aquisição de pessoas físicas e não da própria empresa, tendo em vista que foram desconsideradas por serem simuladas. A mesma coisa na cerealista Terra Norte, que foram verificadas as características encontradas pelos auditores, de acordo com as operações Brock Tempo de Colheita feitas pela DRF de Vitória, exatamente analisando que essa é uma situação corriqueira no setor cafeeiro, a criação de empresas para blindar a norma e, portanto, segundo a fiscalização, evitar a compra de pessoa física, quando então o crédito é presumido, para que então, simulando a operação, comprar de pessoa jurídica, produto acabado, motivo pelo qual teria o crédito integral. Segundo a fiscalização ainda. As informações acima demonstram segundo as informações previstas, aí vocês podem até olhar se quiserem, as folhas que estão aqui no relatório fiscal, que eles trabalham com foto das instalações das empresas para dizer que de fato elas não existiam. As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de fachada. Aí ele vai colocar as fotos, a ausência de folha de salário, sócios que não têm capacidade contributiva para ter empresa e por aí vai. Aí, então, foi feito, então, diligências fiscais ainda para aferir a regularidade de outras empresas, que também reforçariam a constatação de que as empresas apenas serviram de fachada para disfarçar a verdadeira operação, que na realidade se refere à aquisição de pessoas físicas, com direito ao aproveitamento apenas do crédito presumido. A mesma coisa se deu com o item 3, com a empresa Santa Branca Exportadora, em que se foi verificado as mesmas situações já descritas acima.
A mesma coisa é a criação de empresas de fachada para guiar o café vendido pela pessoa física produtor rural. E aí ele cita um trecho de um dos declarantes que diz que as suas empresas Santa Branca e Ojetes afirmam simplesmente que passaram notas fiscais para guiar café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos produtores rurais, a fim de que essas empresas pudessem se creditar do PIS e da COFINS. Outro trecho. A declarante informa que todos os corretores trabalham com esse mesmo esquema, entre aspas, de empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas noteiras, e que as grandes empresas compradoras sabem desta situação e que a origem da mercadoria é feita exatamente por meio dos produtores rurais. Quem era responsável por essas operações de contato com produtores rurais, corretores de café, empresas comerciais exportadoras, era o senhor X, sócio da empresa Cafeira Brasil Europa, que foi objeto de procedimento fiscal por essa DRF, na qual foi constatado o mesmo tipo de irregularidade. Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 5º, 6º, 7º e 8º da IN 660, as aquisições de insumo, café cru, da empresa Santa Branca foram consideradas possíveis apenas do aproveitamento do crédito presumido e não do crédito integral. A mesma coisa com a empresa Franco, Ciamex, Intercoffee, que trata exatamente das mesmas situações por terem sido consideradas inaptas e inexistentes por conta dos mesmos argumentos. Item C.5. Forma de aproveitamento do crédito da agroindústria. Aqui ele cabe destacar, então, que o referido crédito presumido, face à inexistência de previdência legal, pode ser utilizado para a dedução das próprias contribuições do PIS e da COFINS não cumulativa, conforme o regulamento da IN 660. Aí ele vai tratar aqui no item 5, da apuração de crédito vinculado ao mercado externo, que eu vou pular porque não é objeto do nosso recurso voluntário, esses itens não são contestados, inclusive nem na impugnação. Crédito de filiais também não está sendo contestado. Aí eu vou para o item 6, que trata dos valores não passíveis do crédito da contribuição para o PIS não cumulativo. Então, ele vai trabalhar com a falta de apresentação de diversas notas fiscais que tratam da aquisição por essas empresas, o que também não foi questionado no recurso voluntário, essa ausência probatória. E aí, chegando já perto do fim, eu estava vendo aqui o resumo que eu tinha feito, para esse relatório não ficar extenso demais, como já de fato ele está, então, cientificado da decisão da DRJ em 7/2, lá no finalzinho já, tá, gente? De 2019, conforme termos de ciência, de forma 498, o contribuinte apresenta recurso voluntário na data de 7/3 de 2019, pugnando pelo provimento do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado. Em síntese, vai se discutir aqui, não só na manifestação de conformidade, como também reitera-se no recurso voluntário as questões no tocante ao crédito referente a bens utilizados como insumo, por conta da inaplicabilidade da suspensão das aquisições do café beneficiado, quando então o contribuinte pleiteia a aquisição integral e não a presumida. E o item 2 seria os créditos referentes à aquisição de café de empresas consideradas inaptas, quando então o contribuinte vai dizer que à época da aquisição, aquelas empresas não seriam inaptas e que teria existido ali, de alguma forma, a comprovação de pagamento. Bom, em resumo, é esse o relatório. Ok. Com a palavra o patrono da empresa. Tem 15 minutos para fazer a sustentação, tá ok, doutor? Ok. Bom, o recurso voluntário se restringe a 3 tópicos. Aquisições de cooperativas de empresas cerealistas, que a fiscalização diz que teriam que ser suspensas, e empresas agropecuárias. E o item 3, que é o menor valor do recurso, empresas inexistentes de fato inaptas. Um esclarecimento da legislação. Como bem ressaltou a relatora, no início, quando aventada a hipótese do crédito presumido, o café tinha ficado de fora. O beneficiamento do café, tá? Porque não é considerado pelos estados, é considerado pela Receita Federal como industrialização, mas pela legislação estadual não é considerado industrialização.
ficava sujeito ao direito da apuração de crédito presumido só quem produzia café torrado e moído, ou seja, café industrializado. Com a Lei 11.051, cria-se uma ficção jurídica no parágrafo 6º que os cafés COB ou blend, COB é a classificação oficial brasileira, que é como o café circula no Brasil, ou blend, que é a mistura de cafés para obtenção de textura e sabor, poderiam ser equiparados à produção, e aí é a ficção jurídica. Em contrapartida, o parágrafo 7º, tá, veda, o parágrafo 8º, aliás, veda que esses contribuintes que agora podem apurar créditos presumidos de pessoas possam efetuar a venda com suspensão. A vedação e em relação, inclusive, às empresas de produção agropecuária. Essa vedação ficou expressa pela Receita Federal na IN 635, tá, que regula a atividade das cooperativas de produção agropecuária, para que não reste dúvida, e é na maior glosa que nós temos aqui. Artigo 34. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP quando fica suspensa em relação às receitas auferidas por sociedade cooperativa de produção agropecuária, decorrente da venda de produtos in naturas, mas o que interessa, o parágrafo 1º do inciso 1º, a suspensão de que trata o CAPT não se aplica às vendas de produtos da classificação no Código 901 da TIP, realizadas por sociedade cooperativa de produção agropecuária. Essa é a maior glosa desse ponto. Tá? E qualquer venda de café COB, nós juntamos notas fiscais e com recursos, nós juntamos a folhas 296, além de contadas. Se os senhores se derem o trabalho de verificar todo o café dessas notas mencionadas, que são praticamente a partir daí todas as notas fiscais do processo, o café lá é COB, todo ele tem uma classificação COB e todo o café lá é beneficiado. Todo mundo que se beneficiou, inclusive as cooperativas de produção agropecuária, apropriaram crédito presumido dos seus associados. Em contrapartida, por vedação expressa, não podem efetuar vendas com suspensão. O julgamento da DRJ é uma maluquice, a ementa é uma maluquice. Você se atenta com esse fato. Ele diz que eu tenho que comprar a suspensão porque eu rebeneficio o café. Tá? Então, a principal parte da glosa, que é o primeiro item 1, 2 e 3, 1 e 2 do recurso voluntário, se derem, a gente começa sempre as glosas de aquisições de cooperativas, de empresas cerealistas, aquisições de empresas agropecuárias, todo ele se fundamenta na vedação, tanto normativa, a que o fiscal está obrigado, tanto pela Lei 10.522, 19A hoje, ou quanto o artigo 30 da LIC, tá, vincula hoje. Se antes era uma determinação da Receita Federal, hoje é obrigação legal do fiscal aplicar a legislação a qual está subordinado, no caso, a instrução normativa, e não vou nem falar da lei, porque a lei nós todos estamos obrigados. Então, essa é a primeira parte. Dessa primeira parte, então, eu só peço, pelo amor de Deus, que se respeite a legislação. Agora vamos com um ponto mais sensível, que é as inexistentes de fato. São 5 empresas, se não me engano, que forneceram para a Comexim nesse período. Tá? Todas as pessoas mencionadas no relatório fiscal não atestam venda, pelo menos o relatório, que é a Operação Broca, até porque a Comexim não origina no Espírito Santo, venda Comexim. Essa faltou uma lisura da Fazenda, dizer que eles estão pressupondo que ela sabia, depois tem um inquérito policial que, se o senhor me permitir, eu vou exibir a tela, tá? Que todo o sistema faria isso. A Operação Broca se deu no Estado do Espírito Santo, a Operação Tempo de Colheita se deu no Estado do Espírito Santo, e se olhar as aquisições da Comexim, que são efetuadas fora do Estado de Minas, são quase todas na Bahia. Tá? Não vão achar uma menção ao nome dela nesse relatório fiscal, leiam quantas vezes quiserem, tanto que ontem nós tivemos um outro contribuinte, baixou em diligência até para
que fosse esclarecido isso. Mas o que é mais importante, essa mesma autoridade fiscal que escreveu essas coisas aí, que invocou o relatório fiscal da Operação Broca, foi chamada, se vocês me permitirem compartilhar a tela, no inquérito policial 5.004-102-52-2015-404-7001 da 4ª Região. E ela afirma que não houve má-fé e não podia inferir a participação da Comexim no presente caso. Ou seja, se ele diz que não tem má-fé, que ele diz que não tem participação, por força do artigo 82, parágrafo único da Lei 9430, eu tenho direito a todos os efeitos fiscais dessas operações. Certo? Estão inferindo, de certa forma, não é de certa forma, estão inferindo uma leviandade que estão fazendo com o setor. Porque eu desafio a mostrarem na Operação Broca que alguém alguma vez mencionou a Comexim. A fiscalização passou a presumir que todos são bandidos. Isso é uma injustiça com o setor cafeeiro, que é centenário no Brasil. Se vocês me permitirem, eu gostaria de exibir o inquérito policial, as conclusões. É curta. Se vocês me permitem? Sim, doutor, pode compartilhar aí na tela. Tá, ok. Os senhores já estão vendo? Uhum. Sim. Aqui o relatório, tá? Ser indiciado, os fatos, tá? Isso aqui é da autoridade policial. Foi uma dessas empresas que o fiscal diligenciou, foi chamado o dono, tá? Que prestou informações. Foi interrogado o dono, o senhor Sérgio Azan, que é um dos sócios da Comexim, além do sócio da Fortaleza Mercantil, que descrevem, tá? Esse é o relatório e a conclusão. Onde é que está aqui? Menciona a folha 12. Realizadas glosas por parte da Receita Federal ou interposição de recursos administrativos, tais empresas que não foram apreciadas, ou seja, não há decisão definitiva do órgão quanto à regularidade dessas glosas. Tanto que a própria Receita Federal considerou a princípio que não houve má-fé por parte das empresas adquirentes. Certo? Isso, aqui ele foi responsável porque ele estava sob as sujeitas penalidades de um inquérito policial. Certo? E aí o promotor e tanto o delegado vão ressaltar que com todas essas operações não existe um auto de infração no fornecedor desta empresa. Ou seja, nós subvertemos toda a lógica do direito brasileiro, que é a presunção de boa-fé. Isso é inadmissível. Mas eu não quero mais tomar o tempo dos senhores, eu estou rolando a tela aqui e depois vou rolar mais um pouco e o Ministério Público Federal requer o arquivamento do presente feito. Eu espero com isso ter esclarecido que os nossos contribuintes não são bandidos, não atuaram de má-fé e esse sistema funciona assim. Essas empresas são do ano de 1980 e algumas, certo? Nem se supunha da possibilidade de PIS e COFINS não cumulativo. Quando foi criado o PIS e COFINS não cumulativo e o crédito presumido, essas empresas não estavam albergadas, elas foram albergadas por uma legislação posterior que nós não temos culpa, que vedou a apropriação de crédito presumido. Eu não posso operar crédito presumido. E se o fiscal fosse decente, ele tem que considerar essas operações não realizadas e aplicar o pagamento sem justa causa e deveria ter lançado auto de infração, para justificar as conclusões dele. Era isso que eu tinha a dizer, senhores. Obrigado. Obrigado. Continue, por favor, Renato.
Posso dar seguimento, então? Vocês estão todos me ouvindo, né? Uhum. Então, aqui eu faço, como sempre, né, aquele resuminho do que trata. Aqui, no caso, é um pedido de ressarcimento eletrônico, não está vinculado à declaração de compensação, é apenas um pedido de ressarcimento, um PE, que foi transmitido no dia 7 de 2011, pela qual a contribuinte, então, ela pretende ver reconhecido o direito creditório relativo à contribuição do PIS não cumulativo de exportação, referente ao quarto trimestre de 2009, no valor de R$ 218.899,17. Em 19/11/2013, como está ali as folhas 410, veio o despacho decisório, com ele acompanhado do relatório fiscal, em que foi deferido parcialmente o direito creditório da recorrente e determinou-se o encaminhamento dos autos para cobrança e a consecução ali, e dando à interessada a ciência do despacho. Eu coloquei a pequena ementa aqui do despacho decisório. Então, em manifestação, como o patrono trouxe, a recorrente trabalhou ali os 3 pontos, né? Aquisição do café beneficiado, no caso do insumo de cooperativa, de empresas cerealistas, de empresas agropecuárias, na impossibilidade de aplicação da suspensão da aquisição do café. E, na sequência, a aquisição de pessoas inexistentes, de fato, ou inaptas, e de forte que os demais itens do despacho decisório restaram preclusos. A DRJ, então, em resumo, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo na integralidade o despacho decisório, no sentido de que as aquisições realizadas pela impugnante estariam acobertadas pela suspensão do pagamento do PIS, restando caracterizada apenas a apropriação de créditos presumidos e não de créditos básicos advindos da não cumulatividade. E 2, ratifica a posição da DRF no sentido de que as empresas inaptas são, na verdade, empresas de fachada, a acobertar a aquisição de pessoas físicas, as quais não são contribuintes da contribuição, nada obstante a legislação permitir a apuração de créditos presumidos. Foi a DRJ. E em recurso voluntário, então, ela reitera as alegações já deduzidas em manifestação, que passam agora a combater. Então, primeiro item é o crédito presumido de agroindústria na aquisição de fornecedores agropecuários. Repisa, então, em recurso voluntário, em conformismo da contribuinte, no tocante às glosas do crédito base, no caso integral, nas aquisições de insumos realizadas de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas da atividade agropecuária. A recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas, empresas agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados, beneficiados, e, portanto, não se sujeitam à suspensão de que trata o artigo 9º da Lei 10.925. Entende que seus fornecedores são a eles de quem exercem a atividade cumulativa descrita no parágrafo 6º do referido artigo, que não são alcançadas pela suspensão. Sem razão recorrente, tendo em vista a luz do que determina os artigos 8º e 9º da Lei 10.925, de 2004, que ora se reproduz. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês é do conhecimento de todos. Artigo 8º. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzem mercadoria de origem animal, vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição do PIS e do COFINS devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado, blá, blá, blá. E o artigo, parágrafo 1º, vai dizer que o disposto no caput também se aplica às aquisições efetuadas por cerealista e, inciso 3º, por pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, cooperativa de produção, também agropecuária, e o parágrafo 4º, que é vedado às pessoas jurídicas, dos incisos 1º a 3º, o aproveitamento do crédito presumido, crédito em relação à receita de venda, e o parágrafo 6º, que é o motivo aqui da discordância, que para os efeitos do caput considera-se produção em relação aos produtos classificados no Código 901 do NCM, o exercício cumulativo das atividades de patrocinar, beneficiar, preparar, misturar tipos de café para definição do aroma, no caso do blend. E o parágrafo 7º, disposto no artigo do parágrafo 6º anterior, aplica-se também às cooperativas que exercem a atividade nele prevista. E o artigo 9º vai dizer que o PIS e a COFINS ficam suspensos no caso de venda de produto de que trata o inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 8º, e de insumos destinados à produção de mercadoria referida no caput também do artigo 8º. Então, está aqui a reprodução de todos os dispositivos que estão sendo combativos. Diante da legislação amplamente descrita no procedimento fiscal... Parágrafo do artigo 8º. É só fato. Leu o artigo 9º, segue lendo... Eu estou decidindo, patrono. Peço que, por favor, você aguarde sua posição em presidente.
Continue. Diante da legislação amplamente descrita no procedimento fiscal e da decisão recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos dos créditos a que tem direito a recorrente nas aquisições de insumo para o exercício da atividade de produção de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º da 10.925 de 2004. Segundo as operações realizadas e informadas nos autos que assim se resumem. Item A. Crédito presumido nas aquisições de café das pessoas físicas sem o requisito da suspensão da incidência do PIS e da COFINS na saída dos fornecedores. E B. Crédito presumido nas aquisições de insumo proveniente das atividades agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas cujas vendas a recorrente são obrigatoriamente com suspensão da incidência do PIS e da COFINS nas saídas dos fornecedores. O fisco entende que a recorrente exerce a atividade produtiva nos termos do artigo 8º, parágrafo 6º, pois adquire o café em grãos de pessoa física ou jurídica e revende após o exercício cumulativo das atividades previstas no parágrafo 6º do artigo 9º da 10.925. Em outras palavras, aqui não é autuada. A contribuinte recebe o café in natura, ainda com certo grau de beneficiamento, e procede às atividades de que trata o parágrafo 6º do artigo 9º para sua venda no mercado interno ou externo. O entendimento está assim consignado conforme folhas 387. A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em grãos para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de exportação do café, conforme informado sobre sua atividade econômica exercida pela empresa, folhas 11 a 17, na qual é importante destacar os seguintes pontos. Haja vista sua inclusão no conceito de produção no artigo 8º já determinado. Volto às minhas palavras. Desta forma, explica a autoridade fiscal que, com base no inciso 2º do artigo 6º da IN 660, a contribuinte é produtora de café, exerce atividades cumulativas previstas na legislação, portanto, tem o direito ao crédito presumido nas aquisições dos insumos, incluindo o café cru, quando adquire de pessoas físicas, cerealistas, pessoas jurídicas e cooperativas que exercem atividade agropecuária. A mesma Lei 10.925, que introduziu o crédito presumido nas aquisições de insumos destinados à produção de mercadorias elencadas no caput do artigo 8º, nos termos acima expostos, também estabeleceu como medida de igualdade tributária a suspensão obrigatória da incidência do PIS e da COFINS nas vendas de insumos realizadas por cooperativas cerealistas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que exerçam a atividade agropecuária, conforme já destacado o artigo 9º, inciso 1º e 3º acima transcrito. A suspensão somente não pode ocorrer nas hipóteses das aquisições de café, NCM 901, da pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que exerçam a atividade de produção definida no parágrafo 6º, artigo 9º, conforme disposto no inciso 2º, parágrafo 1º, do artigo 9º da 10.925. Resumindo a história, verifica-se que os parágrafos do artigo 9º da Lei 10.925 estão delimitados as saídas com suspensão obrigatória, inciso 1º e 2º, que compreende 1. As vendas de produtos beneficiados por cerealista e 2. Insumos produzidos por pessoa jurídica que exerce a atividade agropecuária por cooperativa de produção agropecuária e são destinados à produção das mercadorias referidas no caput daquele artigo 8º. Cadê? Onde é que eu estou aqui que eu me perdi? Tá. Já as vendas que não se subsumem à suspensão compreende aquelas consideradas como produção realizada por pessoa jurídica e cooperativa que realiza em relação ao café 901 o exercício cumulativo das atividades elencadas no parágrafo 6º, artigo 9º. O fisco entende pela manutenção da suspensão, com fundamento na obrigatoriedade prevista no artigo 9º, nas IN 660 e 970 e na solução de consulta interna COSIT 58 de 2008, conforme folhas 389. Em relação às aquisições de insumo de cooperativa, cerealista e pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão prevista no artigo 9º da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de 4/4 de 2006, conforme determinação contida na IN 660, artigo 4º, com redação dada pelo artigo 19 da IN 977 de 2009. O contribuinte alega que a fiscalização manteve a suspensão da incidência sobre as vendas efetuadas de café, NCM 901, por pessoa jurídica de produção agroindustrial,
Na verdade, não é verdade a afirmação da contribuinte. A suspensão é obrigatória nas vendas de café realizada por pessoa jurídica de produção agropecuária, atividade exercida pelos fornecedores da recorrente, conforme analisado e demonstrado no procedimento fiscal. Afirma também que os cerealistas, em razão da atividade que exercem em relação ao café de natureza do produto adquirido, têm direito ao crédito presumido e a saída do produto industrializado seria tributado, o que daria direito adquirente, no caso a Comexim, ao aproveitamento do crédito integral. Tal entendimento deve ser refutado com uma simples leitura do parágrafo 4º, inciso 1º do artigo 8º da Lei 10.925, acima transcrito. E quanto às alegações de que as aquisições são, em verdade, de café já beneficiado e, por consequente, industrializado, o que lhe conferiria o direito ao crédito básico integral, também sem razão os argumentos dispensados na defesa. O voto condutor do acordo recorrido bem abordou a questão, o qual peço vênia para transcrever alguns textos, quais adoto como razão de decidir. Em sua defesa, é interessado, então, aí, nas palavras do julgador de primeira instância. Veja que nos casos em que se torna obrigatória a suspensão do tributo, nos quais se permite a apuração do crédito presumido, ao contrário do que defende a contribuinte, não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso do café, seja beneficiado. O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da definição dada pelo inciso 3º, artigo 2º do decreto número 986 de 69, que trata exatamente dessa questão. Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e conservação, ainda é considerado in natura. O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo que beneficiado, encontra-se ainda in natura. A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto industrializado também se sustenta em razão do disposto na IN 606, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada IN 636 de 2006, que trata da suspensão da exigibilidade das contribuições, que vai tratar aqui do dispositivo. Volto lá para o final, não vou ler ele inteiro, a menos que... Portanto, a venda de café, aí eu estou interpretando aqui o dispositivo, a venda de café beneficiado por pessoa física, cerealista, empresas cooperativas de produção agropecuária, aplica-se a suspensão da incidência da contribuição por PIS e PACOFINS, pelo que também se conclui que a aquisição de café beneficiado de cerealista, pessoa jurídica, pessoa física, agropecuária e cooperativa de produção não impede a suspensão do PIS e da COFINS e a apuração do crédito presumido pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a apuração de crédito básico ou integral, por acarretar distorção na sistemática não cumulativa, como extensamente se esclareceu. A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de cerealista, alegando que é ele, cerealista, quem tem o direito de se apropriar do crédito presumido, em contrapartida, tem que realizar a venda do produto obrigatoriamente tributário. Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter em conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu, não altera a hipótese de suspensão da consequente apuração do crédito presumido. A alegação de que a pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria, na verdade, executaria operações que se enquadrariam no conceito de produção, fixado no artigo 8º da 10.925, e que, portanto, implicaria saídas tributárias de PIS e da COFINS, e a consequente apuração de créditos integrais não se confirma com os elementos presentes nos autos. Voltando às minhas palavras. Em relação aos argumentos de classificação oficial do Café Cobe, que entende definir o produto adquirido como beneficiado, em nada altera as conclusões exaradas na DRJ, pois a natureza do produto adquirido e a atividade exercida pela recorrente estão bem delineadas quanto da suspensão na aquisição e a possibilidade de apenas do aproveitamento do crédito presumido. Por fim, a colocação do entendimento exarado no acordo do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais delimitou a lide para fins de aplicação da legislação estadual e, igualmente, em nada altera as conclusões nesse voto. Desta forma, neste item, não vejo reparo no procedimento tratado pela delegacia, tanto pela DRF, assim como pela decisão da DRJ. Item 2, aquisições de fornecedores inaptos ou inexistentes de fato, que são as pseudo-atacadistas, como diz o relatório fiscal. Presidente, a gente pode discutir esse ponto antes? Pode ser em partes? Porque senão acho que vai ficar muito longo o debate. Tudo bem. Vamos aos debates sobre esse item. Para mim está aparecendo uma tela compartilhada que está tomando a tela inteira. Para vocês também tá assim? Exatamente, eu não estou vendo nenhum. Eu estou olhando o voto, nem estou vendo vocês. Agora eu olhei para cá, não tinha visto ninguém, mas vamos lá.
Renata, o que eu fiquei na dúvida aqui é porque, assim, a NCM 0901, pelo menos assim, pelo menos a descrição dela, ela é bem ampla, né? Ela não fala só em café cru. Então, ele fala café mesmo torrado ou descafeinado, cascas e películas de café, sucedâneos do café, contendo café em qualquer proporção. Eu queria só entender, porque, assim, pelo menos eu vi aqui pelo seu voto que eu acho que o fundamento principal está sendo isso, de que é café cru, não é café cru, que é café beneficiado. Então, não teria que necessariamente aplicar a suspensão. Isso. Mas por quê? Se a NCM 0901, ela traz a ideia do beneficiado junto, porque café torrado, ele tem um processo de beneficiamento. O descafeinado também tem um processo de beneficiamento. Não, tem o processo de beneficiamento, eu preferi acompanhar a delegacia, não conheço, não tem laudo nos autos, não tem nada que me faça entender que isso aqui não é o café cru. E de acordo com a própria legislação que eu trouxe aqui, a IN 660, ela trata aqui, assim como os dos regulamentos, do artigo 2º do Decreto-Lei 986, ela trata da conceituação e não me parece que, no caso ali, é um beneficiamento, ele não deixou de ser o café cru para fim de incidência, motivo pelo qual eu não aplico a suspensão. Mas fiquem à vontade para pensar de forma diferente. Não, eu só estou querendo entender seu raciocínio, porque você está colocando que não aplica a suspensão, porque ele não está na exceção que está lá do parágrafo 6º, que até aqui em cima você tinha colocado. Exato. Só que a exceção, ela fala da NCM, ou não? Pelo menos, pela lei, ele está falando da 0901. Até pelo que você transcreveu aqui, ele está falando quando não se aplica para as pessoas jurídicas de que tratam o parágrafo 6º, e essas pessoas jurídicas... O parágrafo 6º, ele entende que isso é aplicado para quem fornece, e não para ele. Então, ele não estaria abarcado por essa situação. Não me parece que é essa a opção. Ambos aqui. No caso, ele recebe e é o crédito presumido, tendo em vista aqui que não se enquadra dentro daquelas exceções, como bem extenso o relatório da fiscalização, como eu li para vocês, fiz questão de ler. A DRJ não... Enfim, não tem uma informação diferente aqui. Fala quem é. Posso tentar esclarecer um pouquinho a posição da Maísa? Jorge, Posso fazer esclarecimento de fato? Esclarecimento de fato, doutor? Sim, senhor. Não, diga. Café exportado é café cru. Tá? Todo o café que circula no Brasil até sair da torrefação é café cru. Por isso, a inserção da coisa. O café cru é COB, por isso tem... por isso que eu botei o acordo da Delegacia de Minas, não foi... só para, como a relatora muito bem disse, ela não conhece o sistema de produção de café. Eu também, até estudar isso, não conhecia. E ali está detalhado como é que funciona, o que é COB. E as notas fiscais que eu sei que não foram olhadas, se for olhar, todas elas vão ter um tipo brasileiro, que vai de 8 a 2. Isso é COB. E o blend é a mistura de café cru para obtenção de sabor que vai ser obtido na torra lá no exterior. É só essa informação que eu queria prestar. Tá? E o 901 sempre constou do artigo 8º por causa da amplitude que muito bem ressaltou. Desculpa, conselheiro, eu não tenho o seu nome. Porque o café torrado também é 901. Obrigado, doutor. Jorge, com a palavra, Jorge Cabral. Só para esclarecer a questão da PEC, em relação ao alcance das posições e subposições, itens e subitens, aí, nesse caso, eu entendo que a posição, como ela é muito ampla, tem que ser lida em conjunção com a intenção do dispositivo legal que a está citando, né? Nesse caso, como o doutor patrono da empresa bem colocou, essa posição 0901, em combinação com a leitura do parágrafo 6º do artigo 8º, que está sendo posto em questão, ela especifica, na verdade, esse subitem aqui, 0901-1110, que é o café mesmo torrado descafeinado em grão, né?
Os outros que são beneficiados, eles estão na posição 09011190 e seguintes. Tá? Só para a gente ter essa noção, porque a posição, a organização da TIP ou da TEC é por capítulo, posição, subitens e assim vai detalhando mais a mercadoria. Então, talvez fosse melhor que a lei tivesse subitem, mas a leitura, para mim, é clara em relação à classificação do item que está sendo mencionado no parágrafo 6º, porque você lê a posição que ele está classificado na TEC em combinação com o tipo de produto que é descrito no próprio parágrafo, tá? Que ele diz do beneficiamento que será realizado ainda, e não do que já está agregado ao produto, né? Que ele diz aqui, considera-se produção em relação aos produtos classificados na 0901 o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e formação de blend, ou separar a densidade de grãos de redução determinados pela classificação oficial, ou seja, está recebendo uma matéria-prima não beneficiada ainda, e não pode ser classificada em subitens ou subposições mais específicas dessa posição da TIP. Tá? Era só isso que eu queria colocar. Não, então eu acho que realmente eu estou confortável para votar já, presidente. Eu ainda estou buscando entender ainda aqui o motivo em si da glosa que o auditor fiscal realizou. Porque a minha pergunta em si, a minha dúvida inicial, a glosa foi em virtude do contribuinte ter sido considerado como não produtor de café? Foi esse o motivo da glosa? Eu acho que esse é o ponto principal para mim. Porque se ele não é o produtor, os requisitos da norma não é simplesmente o NCM em si. Teria que ser comprovado também o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor do blend, ou separar por densidade, etc. E está aí no tipo Me legal. pareceu que ele considerou, sim, como produtor, não como não produtor. É isso que eu estou querendo entender. Qual foi o motivo em si da glosa realizada pelo auditor fiscal? Eu não estou conseguindo entender pela leitura até do auto de infração. Eu não sei se alguém já está com isso. Claro. Pelo menos o que eu entendi aqui, Renan, e aí até a Renata pode complementar. Ele entendeu que teria a suspensão obrigatória nesse caso e que o contribuinte não aplicou a suspensão. Pronto, resuma isso. É isso aí. Aqui ele foca, tanto que ele traz... Entendeu exatamente isso. O fundamento todo da fiscalização foi falando de que tem caráter obrigatório a suspensão, que ele tinha que ter, e tanto que ele nem cita esse parágrafo que é o desse específico do 0912, 0901 da NCM, ele não cita, ele fala que tem, porque tem sabedoria, forçou um equilíbrio por justiça fiscal, que tem que ter para todos e que tinha que ter. As aquisições, porque tem que ter suspensão para todo mundo por ter o equilíbrio. Senão, se eu compro de uma, eu tenho mais crédito que a do outra, geraria divergência. Por isso que forçou a norma. Fala, Jorge. Posso expor o que eu entendi do relatório? Você me confirma rapidamente. O contribuinte pleiteia o crédito integral. E foi glosado porque o auditor entende que é crédito presumido. Pronto, resume isso. Certo. O produtor de café, a pessoa física, o agricultor, ele tem uma suspensão do pagamento e, portanto, gera créditos presumidos, porque ele efetivamente não... É isso? Vai falando. Não, Renata, eu não entendi que ele tomou crédito integral, não. Eu entendi que ele tomou crédito... Desculpa, Jorge, eu não entendi que ele tomou como crédito presumido, não? Não, ele tomou como crédito integral e a fazenda entende que é presumido. Que é presumido. Isso. O produtor de créditos aproveitados. A, verificações gerais. B, mercadoria para revenda, que não é o caso. Sim. E C, crédito presumido da agroindústria. Não, sim. Porque o contribuinte ele entende que ele tem direito ao crédito integral. E a fazenda entendeu, por conta desse monte de fundamento, que seria
caso de suspensão e, portanto, ele não tem direito ao crédito integral, seria só o presumido. E o contribuinte alega que o fornecedor dele é um beneficiador de café e não um produtor. Portanto, Isso. entrega a mercadoria já beneficiada, portanto, com direito ao crédito integral. Isso, A alegação essa é tese. essa. Só E a fiscalização está dizendo que as empresas intermediárias não existem ou foram Aí é montadas Esse é para... outro ponto. Outro ponto, tá. E a fiscalização está alegando que o produtor, ele, na verdade, ele deveria ter vendido com suspensão do PIS/COFINS, gerando crédito presumido no contribuinte que está sendo autuado. A história é essa. Isso, no caso, como ele entende que é o café beneficiado, ele teria direito ao crédito integral, você foi bem. Só que a fiscalização entende que aquilo ali não é beneficiamento Entendi. e, portanto, não tem direito ao crédito integral. E o doutor Ilo agora nos disse que a empresa que ele representa recebe o café em grão cru. Posso falar? Sim. Não, Tá beneficiado. Ele diz que recebe beneficiado. Todo o café é circulando em grão cru, foi isso. E nós recebemos, e as notas fiscais estão nos autos, o café com o primeiro benefício, com a redução do COP, que é 8, 6, 4 e 2. E 12, 8 mais e 8 menos. Isso, as notas fiscais estão ali e elas não foram desqualificadas. Eu não entendo isso. Não, na verdade, não foram apresentadas todas as notas. Isso não foi alegado nem em manifestação, nem... Então, não está sendo discutido aqui. Eu juntei com a manifestação. Tá? Doutor, os conselheiros, quando eu der a palavra para o senhor para esclarecer fazer um esclarecimento de fato, o senhor pode falar, certo? Mas, por enquanto, os conselheiros estão falando. Ok? Eu estava conversando, desculpa, perdão. Eu só gostaria de perguntar ao Renan, como eu estava aqui relatando o que eu tinha entendido, ele parece não ter concordado, que eu ainda estou em dúvida. Renan, você tem alguma... Não, eu já adianto que eu vou pedir vista desse processo, viu, presidente? Para mim está um pouco confuso. Eu não estou conseguindo entender o motivo do auto-infração, porque agora eu entendi. Não está lá na produção, está na suspensão. Mas se está na suspensão, bom, a princípio eu vou pedir vista, mas a não ser que isso fique mais claro para mim, porque ele vai falar que seria a aplicação direta do artigo 9º da Lei 10.925. E, pelo que entendi, seria a aplicação do inciso 3º. Seria insumo destinado à produção de mercadorias, referido no capítulo do artigo 8º dessa lei, quando efetuado por pessoas jurídicas cooperativas, etc. Eu não estou entendendo qual é o argumento do contribuinte para dizer que isso não seria uma operação submetida à suspensão. Aonde que está o argumento do contribuinte que se contrapõe à consideração do fisco? Espera aí que eu vou te dizer já. Só um minuto, Renato. Doutor, o senhor quer fazer algum esclarecimento de fato? Foi. Notícia da existência do inciso 2º no parágrafo 1º do artigo 9º, que é a pergunta que ele fez. Só dá notícia disso, se ele puder, da Lei 10.925. Obrigado. Renata, eu não estou entendendo que ele tomou crédito integral, não, tá? Pelo menos até pelo final aqui. Caso requerente adquirisse café cru, já preparado para venda no mercado interno, não se aplicaria a suspensão. Todavia, nessa situação, a venda não poderia ser caracterizada como insumo, sim produto acabado. Por outro lado, nessa hipótese, não haveria direito ao crédito presumido, nem na aquisição de pessoas físicas, tendo em vista que o benefício foi dado à empresa produtora. Eu estou entendendo que a empresa tomou o crédito presumido e a fiscalização está entendendo que nessa operação dele não tem direito a crédito presumido. Não foi isso. Ele tomou integral e eles deram presumido. Resumo foi isso. Patrono, vocês tomaram crédito integral? Exatamente. Nós tomamos... 10.833, não pela 10.925? Nós tomamos crédito integral pela 10.833, em combinação com o parágrafo 6º, 7º, artigo 9º, parágrafo 2º da 10.925. A combinação disso nos dá direito a crédito integral nas aquisições de pessoas jurídicas, conforme notas fiscais nos autos. Pessoa física, nós não tomamos crédito integral. Só o presumido. Isso, o relatório... Foi conhecido, o presumido de pessoa física. Tanto que não foi a glosa integral, né? O despacho decisório foi parcial. Eu posso fazer outro esclarecimento? O despacho me concedeu crédito integral de
todas as cooperativas que não eram de produção agropecuária, de todos os cerealistas que não eram produtores agropecuários também. Tá? Isso é fato. Isso é fato, né? Posso esclarecer isso, né? Então, ele me deu crédito integral na aquisição do café. A celeuma se a empresa de produção rural e a cooperativa de produção agropecuária podem vender com suspensão. A IN veda e a lei veda porque a IN 660, que a senhora menciona, faculta a tomar crédito presumidos de quem produz os cafés também. Tem lá na IN 660. Ok. Eu acho que é isso. Desculpa. Ok, obrigada, patrão. A palavra ao conselheiro Jorge Cabral. Não vi. Eu gostaria só de levantar uma pergunta à turma, se o fato das empresas interpostas, os fornecedores, terem sido desqualificados, não é relevante para você entender se o direito ao crédito era integral presumido. Porque me parece... Esse é outro item, Jorge. Não, eu sei que é outro Vai ser item. relevante, sim, mas por Me outro parece que o direito ao crédito integral depende de que esse fornecedor seja uma entidade beneficiadora de café e não um produtor agrícola. Mas não foi conjunto, pelo menos a Renata vai poder falar. São dois itens separados. Eu sei que são separados, mas um precede o outro também, né? Não, é porque não é a mesma pessoa jurídica que ele está glosando. São pessoas jurídicas diferentes. Legal, tá bom. São dois pontos individuais relativos. Até tem alguns pontos de contato, mas não é a maioria. A gente não leu ainda o segundo, Jorge. Desculpa, é só porque eu pedi para a Renata para a gente já discutir esse. Mas é isso mesmo. Ok. O conselheiro Silvio, você... Eu vou pedir vice-presidente, principalmente porque eu já estou olhando aqui o segundo tópico, e eu acho que vai ser tão polêmico mais em relação ao primeiro, porque assim, essa turma mesmo, nós já tivemos, quanto às questões de café, decisões opostas. Nós já entendemos que existia a simulação, e glosamos o crédito. Em outras decisões, salvo engano, até uma em que o presidente era o relator, nós já concedemos esse crédito porque a gente entendeu que existia uma aquisição de boa-fé por parte do contribuinte. Então, na verdade, a decisão ela decorre muito da questão probatória. E enquanto a gente estava aqui olhando, eu também já estava olhando um pouco da segunda parte, eu já até vi decisões da Câmara Superior que está fazendo também muito essa apreciação. Até observei que uma decisão recente da Câmara Superior não falou da necessidade de existência de conluio do contribuinte com esses atacadistas. Não precisa que ele esteja lá efetivamente praticando a fraude. Ele simplesmente, se por algum motivo ele deveria saber, ou os indícios demonstram que ele sabia dessa fraude, isso por si já afastaria a boa-fé do contribuinte. Então, eu acho que quando chegar, ainda que a gente ultrapasse o ponto 1, quando chegar no ponto 2, eu vou ficar preso nessa questão de prova. Eu vi que a Renata ela traz basicamente as considerações do auto-infração, mas eu queria dar uma olhada melhor nesse processo, está explicando para o colegiado a questão do meu pedido de vista, e aí eu já traria na próxima sessão as minhas considerações mais específicas. Beleza, perfeito. O doutor quer fazer algum esclarecimento de fato? Você levantou a mão? Não? Eu acho que eu já falei, ficou levantada, perdoa. Eu posso juntar o inquérito agora, não? Porque é prova posterior? Agora... Eu sei que é inadequado, por isso eu estou pedindo, como vai ter apreciação, se me deferirem, eu junto. Então, só pode tentar juntar, né? Se colocar com memorial, patrono, como eu vou pedir vista, é um processo administrativo, princípio da verdade material, eu não vejo por que eu não analisar essa prova, né? Okay. Ainda que não tenha sido analisado pela relatora. E aí, quando a gente for julgar, o colegiado decide se essa prova vai ser apreciada ou não, tá? Foi depois do recurso, tá? Ok, então vamos votar esse item. Conselheiro Silvio Renan, como vota com relação a esse item?
Só posso fazer mais uma observação aqui que eu acabei de lembrar? Só, Renan, depois eu te mando. Inclusive, esse processo já foi julgado pela turma do Charles. Com relação a COFINS, é idêntico a esse. Aliás, eu me baseei naquela decisão e que foi exatamente assim que foi decidido. Eu te encaminho o voto. Tá bom. Ok? Ok, então vista para o conselheiro Silvio Renan. Vista. Após a leitura do voto da relatora do item 2.1 do voto, créditos presumidos da agroindústria na aquisição de fornecedores agropecuários, pediu visto o conselheiro Silvio Renan. Sustentou pela recorrente o doutor Ilo Diel dos Santos, OAB Rio Grande do Sul, 52096. Ok, obrigado. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, conselheiro. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Presidente, posso dar uma notícia para o grupo? Depois eu vou pegar o e-mail de vocês. Eu estou participando de já acabou o curso sobre mercado de café da USP, dos professores que formatam os contratos de commodities de café na Bolsa de Mercadorias de São Paulo. É excelente o curso, eu vou mandar o link para vocês, é a gravação da aula que eu perdi, porque eu estava na formação aqui para o CARF, mas eles gravaram a aula, eu vou mandar para vocês, eu acho que vai ser importante para a gente analisar isso aí. Depois eu tenho que pegar o e-mail de vocês. Só uma consideração rápida, ele citou aqui um acordo no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas e nós julgamos muito isso lá, muito isso no Conselho, né? Ele falou assim, a fiscalização presume que todos... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então, eu tô achando que tá todo mundo meio parado, achei que tinha congelado tudo. A fiscalização presume que todos lá, mas a operação, as operações fraudulentas com café em Minas, elas são gigantes, elas são realmente gigantes, e de fato existe uma comunicação muito grande entre esses produtores, beneficiadores e afins, né? Ele citou o acórdão, eu não achei o acórdão aqui no meio do processo, mas eu cheguei até a comentar numa oportunidade, eles abrem CNPJs com pessoas falecidas. É isso mesmo. Não é o caso aqui, mas tem. Não é o caso. Comumente, a fraude ela se opera com muitas pessoas falecidas. E até você encontrar a certidão de óbito para juntar no... Aí seria até o ponto 2, né? O que me pareceu, praticamente, as provas carreadas aos autos, tudo leva a crer que realmente tem má fé aqui. Mas é uma questão estritamente probatória, assim, eu concordo plenamente com o Renan. Eu também acho. Você tem que se atentar muito, porque, de fato, existem uma linha tênue de diferenciação entre as empresas que não sabem ali no estado de Minas, que estão no esquema fraudulento, entendeu? Sim. Eu trabalhei em Vitória na pessoa física e havia muito dessas ocorrências, porque a aquisição de café nessas pequenas fazendas, o café de altíssima qualidade no Espírito Santo, ele não é colhido de forma industrial, ele é colhido artesanalmente. Exato. Cada grão, o grão tem que estar maduro para ser colhido. E o recolhimento dessa produção é feito em sacas, em carros como picapes. O pessoal falava em Kombi. E a aquisição era feita em papel e caneta, não tinha nota fiscal, não tinha nada. Ô, gente, desculpa. Ô, Jorge, perdão, só porque tem um patrono esperando ainda para fazer sustentação, eu acho que se a gente debate isso depois, porque... Tá bom. Isso. Esse resultado do 189, ele se aplica para o 190, 191 até o 197. O 198, 199, 200, 201, 202, até o 205, todos eles da IMERES e LSM, todos de relatoria da conselheira Thaís, foram retirados de pauta por solicitação do presidente. Aí agora é o... 63, né, da Federal. Isso. Aí agora é o 206... Federal Distribuidora de Petróleo, a conselheira Cíntia. 206. Tem o 163, 163, 164. Federal Distribuidora. Desculpa. Fátima, você pode convocar o patrono da Federal, por favor? Federal Petróleo.
Ok, presidente. O 163 também, tá, gente? 163 e 164 do Arnaldo, parece que é o patrono. Itens Mariel, pode baixar a 163 e mãozinha? 164 do Arnaldo, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada. Desculpa, gente, já baixei. Itens 163 e 164 da pauta, doutor Arnaldo, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada. E o 206, né? É o 163, 164 e 206, presidente. Ok. Mas eu realmente vou começar a leitura pelo 206, Luiz. Pelo 206, tá. Porque assim, o 163 e 164 é o pedido de crédito. E o auto de infração lavrado pós-verificação fiscal é o 206. Então, eu vou começar pelo auto de infração. Eu vou pedir para vocês abrirem primeiro o arquivo resolução. E não passando a resolução, tem o voto. Que frio. Desculpa, ele está na pasta, sim? Tá, agora entrou? Tá, é o 16... Pode abrir o arquivo Tá no dia 26, 206, Silvio. resolução. Dia 26, Silvio. Tá. Maio, Renan. O pior é que sua consideração é muito importante. Viu? Eu sei. Eu falei com carinho. Poxa, eu considerei que ele não pudesse ter visto a pasta do dia 26, estava no dia 25. Você foi muito cruel. É que eu faço isso direto também, tá, Marcos? É porque às vezes eu entro na de abril e aí eu fico procurando os votos Isso é e não bullying. acho. Silvio, ela fez bullying com você. O próximo ponto seria turma 3402. Desculpa, querido. Ai, que frio. Eu vou pegar uma blusa. Tá aguardando o patrão? Presidente, só um minutinho. Eu acho que o patrão está tendo algum problema para entrar na sala. Deixa eu pegar uma blusa aqui. Vou dar mais um pouquinho. Gente, Agora, o patrono, Renan, eu estava falando aquilo lá naquela hora, porque caso você tenha curiosidade, sei lá, algum dia, algumas decisões do CCMG trazem muito a análise probatória dessas operações fraudulentas de café. E é muito bacana, ela faz, tipo as decisões do Mineiro nas interposições fraudulentas e afins, é bem bacana, eles detalham e trazem essa segregação entre indício e, de fato, né, o que é considerado como prova. A gente teve muitos casos aqui na turma já discutindo sobre isso. É bem interessante mesmo. Bom dia, doutor Arnaldo. Muito bom dia. Vamos começar o julgamento dos... O Pedro Processo. travou para vocês? Travou. A conselheira de relatoria da conselheira Cíntia Helena, que vai começar pelo item 206. Ela vai ler o relatório e, posteriormente, será dado a palavra ao senhor para fazer a sua sustentação. 15 minutos. Com a palavra, a conselheira Cíntia. Tem dois processos, além desses, né, do item 163 e 24. 164. Vai começar pela 206. 206. Que é o auto de infração. É uma proposta de resolução inicial, doutor. Não sei se eu vai querer fazer mesmo. Proposta de resolução, Cíntia? É. Ela então vai, doutor, ela vai fazer a proposta de resolução dela, certo? Se eu quiser abrir mão da sua sustentação, ou só fazer alguma sugestão
quanto à resolução, né, se ela for aprovada. Perfeito. Aí, ok? Então, você cite com a palavra. Trata de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela terceira turma da DRJ de Curitiba. Desculpa, qual que você está lendo, Cíntia? 206, resolução. Trata de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela DRJ de Curitiba, que por unanimidade de votos julgou procedentes os lançamentos, mantendo as exigências de COFINS e PIS, além dos correspondentes valores de multa de ofício de 75% e juros de mora, decorrente de créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições à sistemática da não cumulatividade, conforme ementa abaixo colacionada. Aqui, eu reproduzi Está dando um eco. Eu reproduzi os fatos descritos no relatório da decisão recorrida, tá? Eu peço licença, porque é bem extenso o relatório, eu peço licença para pular, porque a proposta de diligência ela versa exclusivamente sobre um determinado item. Os demais, nesse momento, não serão analisados. A contribuinte recebeu a intimação pela via eletrônica em 9/2/2015 e apresentou o recurso voluntário em 9/3/2015, com pedido de provimento para que seja reformado o acórdão recorrido para o fim de que seja deferido o pedido de perícia e diligência para apuração das informações prestadas e comprovadas por meio de notas fiscais se integra, conforme item 4 da peça recursal, e indicou assistente técnico e formulou quesitos. E pediu também para que seja reconhecida a existência de créditos de PIS e COFINS apurados do frete e armazenagem dos combustíveis, álcool anidro, gasolina e diesel, e serviços prestados por terceiros e empregados na produção e comercialização dos referidos produtos. E também para que seja reconhecido o direito ao crédito pelas alíquotas diferenciadas e ou específicas a depender da opção pelo RICOB do produtor ou do distribuidor. Através do despacho de folhas 84.853, o processo foi encaminhado e sorteado para julgamento. É o relatório. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência. Conforme relatório, entre as despesas indicadas como insumo pela contribuinte para fins de creditamento das contribuições para o PIS e COFINS, constam bens adquiridos para revenda, relativos a aquisições de lubrificantes e fardamento para frentista, sendo que a fiscalização procedeu ao cruzamento da memória de cálculo com os arquivos digitais contábeis e de notas fiscais se integra, apurando que, em agosto e setembro de 2008, foram informados valores líquidos para as rubricas, ou seja, diminuídos do próprio crédito de PIS e COFINS não cumulativos sobre eles calculados, além de que foram inseridas aquisições de agosto de 2008, correspondente às notas fiscais, na base de cálculo do mês de setembro de 2008. Tais aquisições foram remanejadas para o mês de agosto. Argumentou que há engano na afirmação de que teria se utilizado em janeiro de 2008 de créditos remanescentes nos valores de R$ 2.204.247,84 de PIS e de R$ 10.474.377,81 de COFINS. E que talvez o revisor tenha sido induzido em razão de erro no preenchimento no DACOM de janeiro de 2008, que foi posteriormente retificado na linha 14 relativa ao PIS, mas mantido na ficha 24 relativa ao COFINS. Argumentou ainda que os únicos créditos utilizados na compensação em janeiro foram aqueles oriundos de suas operações regulares do trimestre anterior, outubro a dezembro de 2007, no total de R$ 108.715,38 para o PIS e R$
500.748,51 para COFINS. Mas que o erro cometido em nada influenciou na mensuração das obrigações de janeiro, conforme se constata da planilha elaborada pela fiscalização, onde consta que a responsabilidade do primeiro trimestre seria apenas de 125.490,47 para o PIS e 578.015 R$15,83 para COFINS. Por tais razões, pede a recorrente pela realização de perícia técnica contábil, apresentando os quesitos e a indicação de assistentes técnicos para que reste comprovado que não houve qualquer crédito descontado indevidamente na apuração da COFINS, bem ainda que apresentou todas as informações necessárias no sistema Sintegra. Ademais, destaque que foi requisitado ao fiscal autuante a memória de cálculo por ele utilizada para verificação dos valores de créditos e alíquotas, o que foi negado. Afirma ainda que, quando da análise pericial, apresentará suas planilhas de memória de cálculo, uma vez que não reconhece os valores utilizados pela fiscalização. Para tanto, a recorrente apresentou com a peça recursal os seguintes quesitos. Aqui eu estou reproduzindo, né? Em que ela está questionando se houve compensação de crédito anterior aos montantes já mencionados, quais as aquisições realizadas nesses períodos, quem paga o frete e armazenagem dos produtos da impugnante, e os produtos vendidos se são os mesmos adquiridos, né? Enfim, esses quesitos aqui que estão colacionados no voto. Diante da dúvida suscitada pela contribuinte, por razão da complexidade das apurações realizadas pela fiscalização, entendo pertinente o pedido de realização de prova pericial na forma requerida em peça recursal, uma vez que pretende a contribuinte demonstrar que não descontou indevidamente qualquer crédito na apuração de seu PIS e COFINS no cumulativo, bem como apresentou todas as informações necessárias pelo sistema Sintegra. Observo que deve ser aplicado na análise do presente caso o princípio da verdade material vinculado ao princípio da oficialidade, atribuindo à administração a tomada de decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade. Aqui eu cito doutrina e a legislação, a Lei 9.784/99 e o artigo 18 do Decreto 70.235. Com isso, nos termos permitidos pelo artigo 18 e 29 do Decreto 70.235, acumulado com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade material, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências: intimar a contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil, caso entenda necessário, providenciar laudo pericial contábil, respondendo os quesitos apresentados no item 4 do recurso voluntário, para o fim de comprovar de forma inequívoca que não descontou indevidamente qualquer crédito na apuração das contribuições para o PIS e para COFINS, bem como apresentou todas as informações necessárias no sistema Sintegra, possibilitando a apuração na forma apresentada à fiscalização e outras demonstrações que fizerem pertinentes. Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser apresentada e respectivo laudo pericial, apurando a rigidez do direito creditório pleiteado, e elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações e intimar a recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligência. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retorne os autos a este colegiado para julgamento. É a proposta de resolução. Alguém quer falar alguma coisa? Cíntia, essa questão desses valores aí de compensação de créditos anteriores, um montante de 2 milhões e tanto, 10 milhões e tanto, que seria uma divergência, né? Pelo que eu estou entendendo aí do processo, isso nem seria, isso é objeto de litígio, não sei se o patrono pode esclarecer melhor para a gente, mas me parece que a fiscalização diz, olha, apesar dessa divergência, isso aqui não influenciou em nada no resultado do processo.
essa divergência dos valores. Eu não sei se o patrono pode ajudar. Não, a divergência, sim, quando ele indica que há a tomada de crédito num valor maior do que efetivamente foi identificado. E ele lança com faz o auto-infração com a ideia do valor total. E quando houve um equívoco no lançamento inicial, e demonstrando que houve a retificação depois para o valor específico. Então, isso influenciou no resultado. Exato. Entendi. Mais algum esclarecimento? Eu vou só pedir licença, eu vou incluir aqui no item da diligência, que eu estava analisando durante a leitura aqui, eu achei pertinente. Com relação aos quesitos, né? Para que também fique, para que seja esclarecido quem paga o frete e a armazenagem dos produtos utilizados, né, nos créditos. Só isso. O doutor quer fazer alguma consideração sobre a diligência? Não, excelentíssimo presidente, está bem delimitado pela relatora. Ok, então vamos à votação. O conselheiro Silvio Renan, como vota? Bom, se a relatora demonstrou que tem uma dúvida que acha melhor a realização da diligência, eu normalmente não me oponho, acompanho a relatora. Ok, conselheira Maísa, como vota? Eu também vou acompanhar, presidente. Ok, conselheiro Marcos Roberto, toda hora chama de voto. Acompanho a relatora. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Eu acompanho a relatora. Renata Abilin, como vota? Com a relatora. Mariel, como vota? Correlatora. E eu também acompanho a relatora. Ficou mais. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Acompanhou o julgamento pela recorrente o doutor Arnaldo Rodrigues Neto, OAB Pernambuco, 17762. Obrigado, Maísa. Obrigado, doutor. Agora é o Tem os outros 163. Como é que fica os outros, Maísa? Tá. Os outros, com relação ao pedido de crédito, eu vou pedir licença também para passar direto aqui, porque o 163 é com relação ao COFINS e o 164 é com relação ao PIS, mesmo período de apuração. O que acontece? Eu trouxe até o voto, está aqui, né? Tá pronto, mas com relação aos fretes de armazenagem, que é parte do quesito, né? No outro processo que a gente acabou de julgar. Então, eu entendi por bem também converter estes dois processos em diligência para que a unidade de origem providencie... Cadê? Só um minutinho. Para que a unidade de origem... Aqui, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem, considerando o resultado da diligência a ser realizada no PAF final 2003-1304, apure eventual reflexo sobre o direito creditório objeto do presente processo, e após elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência. Por conta dessa questão, principalmente, né, dessa questão com relação ao frete e armazenagem, com relação a quem paga, né, quem suporta o ônus sobre esse frete, porque é frete para venda, né? Frete de venda. É isso. Então, eu achei assim que podemos passar o voto, mas eu entendo que, como vai ter a diligência no outro processo, é interessante que os outros dois sigam juntos, né? Porque tem o auto de infração e tem os pedidos de crédito. Você está propondo diligência também para esses dois outros. Nos dois, Não tem sentido a gente baixar o auto de infração em diligência e ficar com os ressarcimentos. Não tem sentido nenhum. Tem que baixar mesmo. Por isso que eu estou colocando aqui, né, para apurar se a diligência realizada naquele processo do auto de infração, se ela vai refletir no crédito relacionado a esse processo. Então, vamos aplicar o mesmo resultado, né, a esses outros dois. Ok?
Então, patrona, a gente vai reproduzir o mesmo resultado, tá? E com diligência. Perfeitamente. Muito obrigado pela atenção de todos e bom trabalho. Obrigado, doutor. Agora, tem mais algum com sustentação? Tem mais um. Então, esse foi o 163, 164 e o 206. O 207, de relatoria da conselheira Thaís, da Imeres, ele foi retirado de pauta por solicitação do presidente. E agora o 208, Mexixem, de relatoria da conselheira Cíntia. Ele tem sustentação oral, não? Tem sustentação oral, que é o que foi alterado, que era o doutor André e agora é o doutor Eduardo, né, que é o suporte, passaram para a gente, mas eu ainda não tenho aqui os dados do patrono. Eu acho que o patrono ainda não saiu, o outro. Não sei se... Para mim aqui saiu. Então tá. Não, ele está aqui embaixo, do lado do suporte. Renato. Pronto, saiu. Fabiana, você pode convocar o patrono do processo? Ok, presidente. Tá bom? 208, do item 208, Mexixem. Só tem mais esse da Mexixem e o meu, né? Um seu. Vai ser o meu, também vou propor uma resolução, né? Eu acho que vai sobrar tempo agora pela manhã. Mas tem ainda os processos da manhã de ontem que ficaram. Não, pois é, a gente trazer esses outros processos para a gente apreciar logo. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Esse da Mexixem foi um que a gente baixou em diligência mês passado. É idêntico, Renan. Na verdade, o que acontece? Aquele do mês passado, esses dois são retornos, né? E por conta do valor. E no mês passado retornou aquele, e esse mês retornou esse. Retornou em meses separados, mas são processos que caminham juntos. São irmãos. Patrono convocado, presidente. Vai ser o dia das diligências. Por isso que eu fiz isso. Eduardo Lopes de Almeida. Foi realizada uma diligência e a parte está suscitando dúvidas. Bom dia, doutor. Bom dia. Me ouvem? Sim. Perfeito. Doutor Eduardo, bom dia. Qual é a sua AB, por favor? É 381-822. Bom dia. 822, São Paulo? Isso, São Paulo. Nós vamos dar início, doutor, ao julgamento do item 208 da pauta, Mexixem, relatoria da conselheira Cíntia Helena. Deixa eu ver, só acompanhamento ou vai fazer sustentação? Vou proferir sustentação. É resolução, doutor. Então, doutor, como é de praxe aqui, a resolução, a conselheira lê a resolução, o conteúdo e o senhor pode fazer alguma sugestão quanto a esse conteúdo. Final, ok. Perfeito. A conselheira Cíntia. Tá, eu vou pedir licença ao patrono e ao colegiado para ir direto no voto, nas folhas 10, porque eu vou retratar aqui o objeto da diligência, né? Então, nesse momento, adentrar ao relatório do processo todo, extenso, não há necessidade. Como relatado, versa o presente processo sobre o auto de infração lavrado em decorrência de glosa de crédito de natureza não cumulativa, referente ao período de apuração de 1 de 2011 a 11 de 2011, o que ocorreu em decorrência de acusação de apropriação irregular de crédito sobre os seguintes subitens: transportes de empregados vinculados ao centro de produção, seguro-saúde fornecido aos empregados vinculados ao centro de produção, alimentação por meio do PAT aos empregados
vinculados ao centro de produção, serviços contratados após a nacionalização e importação de bens, bens e serviços utilizados como insumos na linha de produção, frete no transporte de matéria-prima e produtos acabados, e obras de benfeitorias nos parques industriais e despesa com arrendamento mercantil. A autuação objeto deste processo foi lavrada em razão da conclusão do auditor fiscal apontada no termo de verificação fiscal e acima já relatada, de que os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito à apuração de créditos no regime da incidência da cumulatividade se incorporado diretamente ao bem produzido ou se consumido no processo de industrialização em função da ação exercida diretamente sobre o produto, e desde que não incorporados ao ativo imobilizado. E, naquela ocasião, foi adotado o conceito de insumos, considerando as instruções normativas 247/2002 e 404/2004. Em razão da alteração do conceito de insumo para acreditamento das contribuições para o PIS e da COFINS, conforme julgamento do recurso especial 1.221.170, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, inicialmente essa relatora propôs a conversão do julgamento do recurso em diligência, sendo acompanhada por unanimidade de votos pelo colegiado, conforme a resolução 3402.002.193, cujos itens foram reproduzidos no relatório deste voto. Após análise da documentação acostada nos autos e com aplicação e aplicando o conceito de insumo adotado pelo STJ, e do parecer normativo 5/2018, foi deferido o aproveitamento dos créditos sobre as rubricas serviços contratados após a nacionalização, despesas aduaneiras e frete no transporte de matéria-prima entre os estabelecimentos da empresa, porém sendo mantidas as glosas referentes aos itens 1, 2, 4 e 5, 1, 2, 3 e 4, que é o PAT, o bens e serviços aplicados como insumo na linha de produção, frete no transporte de produtos acabados e devoluções entre estabelecimentos e bens ativos imobilizados, benfeitorias. Aqui eu trouxe, alguns apontamentos da fiscalização no relatório de diligência, e eu vou direto no 2.4. Item 2.4. Em manifestação, a recorrente afirmou que não foi intimada a prestar esclarecimentos ou realizar o confronto das informações mencionadas, concluindo que a fiscalização impediu que a empresa demonstrasse a pertinência das despesas ao conceito de insumo, o que impediu a diligência determinada pelo CARF atingisse seus objetivos. Afirmou ainda que não ficou claro se a glosa do crédito de PIS/COFINS foi mantida ou revertida com relação ao item obras de benfeitorias nos parques industriais, uma vez que a fiscalização não mencionou sobre a análise de tais créditos no respectivo relatório fiscal. Com tais questionamentos, em relação à diligência realizada, afirma a recorrente que a unidade de origem não cumpriu integralmente a resolução, requerendo nova baixa dos autos em diligência para que a fiscalização proceda à necessária intimação, oportunizando a prestar os esclarecimentos e documentos que comprovem o direito creditório. Para tanto, ponderou que alguns esclarecimentos são necessários e adequados para a compreensão da controvérsia e apresentou aqui alguns requerimentos adicionais. Esclareça-se as glosas relativas às obras e reformas de benfeitoria foram mantidas ou não e realize a análise dos anexos corretos do laudo técnico sobre crédito extemporâneo elaborado pela DBAS Auditores Independentes, presentemente acostados à manifestação. A manifestação de folhas 10.379 a 10.454. E intime novamente a manifestante acerca das conclusões das análises mencionadas nos itens A e B. Com efeito, foi determinado, através do item 3.2b da Resolução 3402.002.193, a intimação da contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem necessários, de maneira a comprovar a relevância e essencialidade dos itens glosados pela autoridade fiscal. E, diante dos fatos, no artigo 1829 do Decreto 70.235, acumulado com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto 7.574/2011, proponho nova conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem esclareça sobre os questionamentos apontados pela contribuinte em resposta,
folhas 10.365, bem como de cumprimento integral à resolução 3402002193. Após o cumprimento integral da diligência, retorne os autos a este colegiado para julgamento. É a proposta de resolução. Essa proposta de resolução é exatamente a mesma já julgada no mês passado. Alguma consideração sobre o conteúdo da resolução? Diante do conteúdo da resolução, não tem nada a acrescentar. Alguém quer fazer algum questionamento? Não? Então vamos ao voto. Conselheiro Silvio Renan, como voto? Com a relatora. E conselheira Maísa, como voto? Acompanho. E conselheiro Marcos Roberto, como voto? Também acompanho. Conselheiro Jorge Cabral, como voto? Acompanho a relatora. Conselheira Renata Benim, como voto? Acompanho. Conselheira Mariel, como voto? Acompanho, presente. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Acompanhou o julgamento pela recorrente, doutor Eduardo Lopes de Almeida Campos, OAB-SP 381822. Perfeito, conselheiros, agradeço e tenham um bom dia. Obrigada, você também. Só temos mais dois pela manhã agora, né? Só o de Renan? Só um, né? Então, quer fazer o de Renan e depois um intervalo, ou vocês querem um intervalo logo? É uma proposta de diligência, presidente, mas então colegiado. Foi ele. E então vamos para o item. Qual o item da pauta, Renan? É o primeiro de hoje, eu não vi qual é o número, deixa eu ver. O primeiro? É o primeiro de hoje. Só um minuto que eu já falo para vocês, é só porque eu estava terminando de escrever aqui mesmo. Uhum. 162, Central do Carnaval. Opa, você da Bahia, esse Central do Carnaval. Pois é, Central do Carnaval Produções Artísticas. Mas caiu na pessoa errada, viu? Que carnaval nunca foi comigo, não. Então vamos começar o julgamento do item 162, Central do Carnaval, Produções Artísticas, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Com a palavra, o conselheiro. Bom, gente, como eu já adiantei, é uma proposta de diligência. Eu vou tentar resumir ao máximo para que a gente não traga detalhes que vão se mostrar desnecessários para a proposta de diligência em si. Caso o colegiado entenda por julgar o mérito, a gente entra especificamente. Mas é um auto de infração, tá? Lançamento de PIS e COFINS, insuficiência de recolhimento em virtude da glosa de créditos não cumulativo das contribuições. O que eu vou trazer já em sede de relatório é que o MPF, o Mandado de Procedimento Fiscal, ele foi realizado para apuração de IRPJ e reflexos, tá, em relação à empresa. Em síntese, essa fiscalização de IRPJ, ela verificou em relação ao contribuinte que ele pertencia a um grupo empresarial, está aí já no início do relatório. Então, a Central do Carnaval, ela pertencia a um grupo que tinha outras empresas, Caracaramba Produções, Camaleão Produções Artísticas, o Ticket da Central, entre outras. E o que acontece? Nessa fiscalização, o auditor ele vai identificar e vai concluir que, na verdade, a Central do Carnaval se apropriava de despesas das outras empresas do grupo. Por que ela fazia isso? Para os fins de IRPJ, porque, como todas as outras empresas do grupo eram optantes ou pelo lucro presumido ou simples nacional, elas não utilizavam essas despesas para fim de dedutibilidade do lucro tributável, né, já que o lucro seria presumido. E, fazendo essa análise de IRPJ, ele trouxe essa análise também para a apuração dos créditos da não cumulatividade. Ele disse, olha, Central do Carnaval está apurando o crédito em relação a despesas de outros contribuintes. Então, esse em síntese foi o foco do mandado de procedimento fiscal. E aí, já na página 2, ainda no relatório, eu vou trazer que, além desse tópico, despesas de terceiros, o auditor ele vai fazer análise de outras glosas, que são as despesas não contabilizadas e despesas não sujeitas à apuração de crédito. Então, para a glosa específica de crédito não cumulativo, são esses 3 itens. A DRJ Salvador entendeu por unanimidade pela improcedência, tá, da impugnação,
E o contribuinte, agora em sede de recurso voluntário, além de alegar a prescrição, ele vai basicamente alegar a ilegalidade dos 3 tópicos de glosa. Então, basicamente, o recurso é isso. E um ponto que vai acabar resultando nessa minha proposta de diligência é que o contribuinte, a todo momento, ele faz referência ao processo do auto de infração de RPJ, que é esse final 2010-14. Então, ele está sempre fazendo referência às provas que estão lá juntadas. Esse eu não sei se a Maísa lembra, até que eu pedi para ela verificar se ela conseguia consultar o outro processo para que esses documentos fossem disponíveis para todo colegiado. Então, gente, já no voto, eu vou trazer justamente todas as considerações do auto de infração, falando da questão de despesas de terceiro, como que o auditor chegou até essa conclusão, tá? E eu vou poupar o colegiado da leitura, já que é um pouco extenso. E o que eu vou concluir? Eu vou trazer todos os 3 itens, relembrando despesas de terceiros, despesas não contabilizadas e despesas não sujeitas à apuração de crédito. E a minha diligência, eu estou na página... Bom, gente, não aparece a página para mim. 4. Eu estou querendo pular lá embaixo, onde tem assim, em sua argumentação, a recorrente frequentemente faz referência aos contratos e documentos comprobatórios juntados ao processo relacionado à auto-infração e RPJ, número 10.580, que é o final de 2014. Para mim, só aparece aqui, em vez de aparecer a página, aparece o número do CGC ou CPF. Página 8. Em sua argumentação, a recorrente frequentemente faz referência aos contratos e documentos comprobatórios. O que aparece? Se clicar 2 vezes, aparece, seu Silvio. Está aparecendo para mim número do CGC ou CPF, é o que aparece aqui. Tá, página 8, tá? Estou vendo aqui. 8. Pronto, ótimo. Então, é justamente o que vai sintetizar a minha proposta de diligência, que é essa referência contínua do contribuinte aos contratos que são juntados, que comprovariam, no seu entendimento, que não seriam despesas de terceiros, mas sim despesas que ele utiliza na prestação do serviço dele, que é essa intermediação dessas vendas de abadás. Tá? E o que eu observei é que a própria DRJ, e aí trago a transcrição de um dos itens da DRJ, que ela faz a apreciação desses contratos, ainda em decisão de primeira instância, só que esses contratos não estão juntados aos autos. E aí, até aproveitando essa deixa, até para o Jorge, assim, que é a primeira sessão dele, Jorge, assim que eu entrei no CAF, eu tive que baixar um processo de diligência, que eu utilizei vários documentos de outros processos, imaginando que todos os conselheiros tinham acesso. Só que aí acabou que, no final, o colegiado determinou a realização de diligência, porque nem todos os processos estão acessíveis, tá? Às vezes, a gente só acessa alguns processos pelo fato de ter o certificado de auditor. Então, a minha diligência é justamente nesse sentido. Olha, me traga esses contratos do outro processo para que eu possa apreciar se essas despesas são, de fato, de terceiros ou despesas da própria Central de Carnaval na prestação do serviço dele, tá? E eu ainda faço um adendo, que eu digo que nessa juntada dos contratos deverá ser intimada a recorrente para esclarecer a forma que realiza a prestação desses serviços, com base nos contratos realizados, explicando a relação existente entre as despesas incorridas, especialmente de aluguéis de espaços e serviços gráficos, e as receitas auferidas, demonstrando serem despesas próprias de sua atividade ou relacionadas ao objeto social das demais empresas do grupo. E digo que esse é apenas um dos pontos da diligência, porque já que o processo vai ser baixado para essa juntada, eu aproveito para solicitar do contribuinte prova em relação aos outros itens. Em relação a despesas não contabilizadas, o auditor ele vai glosar dizendo o seguinte, olha, essas despesas aqui não foram lançadas na contabilidade do contribuinte, então não pode apropriar crédito da não cumulatividade. O contribuinte, por sua vez, ele vai argumentar, olha, ainda que não estejam contabilizadas, essas despesas existem notas fiscais para ela e elas devem ser apreciadas. E o que eu vou solicitar do contribuinte é justamente que ele apresente uma planilha. Já que você teve essas despesas, me traga as notas fiscais, documentos comprobatórios, para que a gente possa apreciar se, de fato, elas são despesas, se elas poderiam dar direito ao desconto de crédito à não cumulatividade. E, por fim, quanto à despesa não sujeita à apuração de crédito, são algumas despesas diversas, tá? Umas bem óbvias, contadores e advogados, que a gente não tem nada a acrescentar,
mas tem outras mais relacionadas à atividade de contribuinte, seria pintura, recarga de cartucho, manutenção, entre outras. E o que eu vou pedir nesse tópico 3 é justamente que o contribuinte descreva essa prestação de serviço dele e como que esses itens são utilizados na sua prestação de serviço. Então, os itens da diligência são determinar a unidade de origem, juntar a estes autos documentos comprobatórios do processo 2010-14, intimar a recorrente a prestar informações relativas aos contratos, demonstrando a participação dessas despesas realizadas na prestação do serviço dela, tá? Comprovando com base nos contratos tratar-se de despesas próprias, intimar a recorrente a apresentar planilha relacionando as glosas das despesas não contabilizadas, vinculando cada item aos documentos comprobatórios, intimar a recorrente a apresentar um descritivo analítico dos serviços prestados, e aí ele vai ter que comprovar pelo menos demonstrar a essencialidade e relevância desses itens glosados na prestação de serviço dele. Final, deve ser emitido relatório de diligência, dado ciência ao contribuinte, e retornar para julgamento do CARF. Assim, eu tentei bastante fazer um acórdão desse contribuinte, queria bastante já julgar, mas acabou que ia ser tudo negado por falta de prova, sendo que tem a prova, o contribuinte juntou. Ele só juntou no outro processo, essas provas foram apreciadas pela DRJ, e eu entendo que elas devem ser apreciadas no julgamento desse processo em si. Como voto, presidente? Ok, Maísa? Renan, eu só fiquei na dúvida aqui se você chegou a avaliar a questão da competência da primeira sessão. Cheguei. Para esse caso. Tá. Eu não li só um trechinho disso, até falha minha. Não tem problema, é só porque a única dúvida que eu fiquei aqui, porque eu vi que o termo de verificação fiscal toda hora fala do imposto de renda e CSL. Inclusive já foi julgado esse primeiro processo. Houve a separação de dois processos. O primeiro, IRPJ e reflexos, que inclusive há lançamento de PIS e COFINS. Ok. O segundo, somente relativo a glosas de crédito da não cumulatividade. Então, por isso que esse foi o apartado que seria de competência da terceira sessão. Ok, não, tá bom. Porque eu já tive situação dessa de que eu já declinei e voltou falando isso. Não, tem um outro auto de inflação de reflexo, porque no meu caso lá não tinha. Mas eu acho que aqui no finalzinho ele fala que é IRPJ e reflexos, e lá então ele tem PIS/COFINS nesse. Tem PIS/COFINS, sim. Mas aí é o mesmo termo, enfim, tá bom. Não, eu me convenço, porque no final das contas já voltou. Eu já tive processos que voltaram com essa mesma justificativa, então eu acho que está de acordo. Tem mais algum questionamento? Não? Então vamos ao voto. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. E conselheiro Marcos Roberto, como vota? Também acompanho. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Acompanho. E conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho a diligência. E Mariel, como vota? Acompanho. E eu também acompanho a diligência. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Tá ok. Vamos suspender, então, durante 15 minutos a sessão, tá ok? Ok. Então, a gente volta 11h22, né? 11h12, aliás. Não, 11h22, isso mesmo. Tá ok? Tchau, até mais. Ok, presidente. Suspende a gravação, por favor, Fábio. Ô, Pedro, nesse processo do Renan, as empresas são cara caramba